Olá, o Jornal Integração desta quarta-feira está no ar. Veja agora o que é destaque na edição de hoje. Dificuldade nas visitas. Setor de combate à dengue alerta para o excesso de imóveis fechados em Pará de Minas. Mais de 1 milhão de consumidores de energia elétrica foram prejudicados por queimadas e incêndios em Minas no ano de 2024. Alunos da Escola Municipal São Judas Tadeu realizam feiras sobre a história do café e do queijo. Cooperativa dos Granjeiros de Pará de Minas se manifesta sobre casos de gripe aviária que foram registrados na região. E ainda tem os projetos apresentados e votados pelos vereadores em mais uma reunião semanal da Câmara de Pará de Minas. Tudo isso e muito mais agora no Jornal Integração. Uma ótima noite para você. Em Pará de Minas, os imóveis fechados têm sido um problema para a luta contra a dengue. De 53 mil locais cadastrados pela Vigilância em Saúde, os agentes de combate à endemia não conseguem entrar em 30% dessas casas, comércios e lotes. De janeiro até agora, mais de 600 casos suspeitos de dengue foram registrados em Pará de Minas. 3 foram confirmados e desses, 1 é a dengue tipo 4. O trabalho para o combate ao mosquito Aedes aegypti, transmissor da doença, é realizada com várias ações em todo o município. A gente vem desenvolvendo várias ações, inclusive dela é os mutirões de limpeza, para que a gente, nesse período agora de seca, a gente consiga tirar todo o depósito, todo o criador que está no tempo. Porque na primeira chuva que ele vier, ele não já venha se tornar um criador. Frisando que o ovo ele pode permanecer no seco durante 1 ano e meio. Então, teve contato com a água, em torno de 10 minutos, meia hora, dependendo da temperatura, a gente já tem larvas do mosquito. Em torno de 7 a 10 dias, a gente já tem mosquitos sobrevoando. Mas aqui em Pará de Minas, a vigilância ambiental enfrenta um grande problema: o número de imóveis fechados. Isso dificulta a fiscalização em relação ao combate à dengue. E olha, dos 53 mil imóveis cadastrados, 35% os agentes de endemia não conseguem ter acesso, o que dificulta o trabalho e o combate ao mosquito Aedes aegypti. A gente não consegue acessar os imóveis, a gente não consegue eliminar os criadores, a gente não consegue tratar os depósitos que necessitam de tratamento, que não possam ser eliminados ali de imediato. Então a gente vê um impacto nos resultados em números de casos e na incidências do resultado do Lira, por exemplo, porque uma casa, se ela tiver um foco, o mosquito pode ir em torno de 300 metros no raio dessa residência. Então, se a gente não consegue acessar, não consegue eliminar os criadores dentro desse imóvel, isso vai se tornar um problema ainda maior, porque a gente não vai conseguir fazer o nosso trabalho com efetividade em todo o município. Quando os moradores não são encontrados, os agentes de endemias deixam um comunicado no local. O documento traz informações como os contatos para serem feitos para uma nova visita ser realizada. A gente faz horários alternados para poder estar fazendo essas visitas. Tem a questão do agendamento, os agentes deixam um bilhete na casa da pessoa para que ela possa entrar em contato, que ela possa agendar o melhor horário, o melhor dia que ela está em casa. Então, o nosso trabalho ele é de segunda e muitas das vezes até aos sábados. Às vezes a gente também consegue trabalhar após as 16 horas, a gente sabe que as pessoas dentro do horário comercial às vezes estão no emprego, estão no trabalho, mas é importante que eles entrem em contato com a gente, que esse bilhete que está sendo deixado nas residências, a gente tem um retorno, e a gente está vendo que está sendo um retorno muito baixo, mas muito baixo mesmo. Então a gente liga o alerta para essas questões que isso vai impactar muito nos resultados e na saúde da população. Bom, vamos agora para a previsão do tempo para esta quinta-feira. O dia estará de sol entre nuvens e clima ainda frio. Veja agora na tela como fica o tempo aqui na cidade e em outros municípios da nossa região. Em Pará de Minas, mínima 17, máxima de 26 graus. Em Igaratinga, mínima 18, máxima de 26. Em Pequi, mínima 17, máxima de 27 graus.
Em Bom Despacho, também na região centro-oeste, mínima 18, máxima de 27 graus. E em Joatuba, na região metropolitana de Belo Horizonte, mínima 17 e a máxima chega aos 26 graus. Bom, e com a chegada do período mais seco do ano, cresce também o risco de incêndios em áreas rurais e de mata. Nós recebemos ontem, via WhatsApp da TVI, imagens de uma queimada no bairro Cores de Minas, próximo à rua Bartolomeu Campos de Queiroz. A fuligem e fumaça densa provocadas pelas chamas causaram transtornos, principalmente para quem tem criança com dificuldades respiratórias. Bom, fica aí o nosso pedido de consciência por parte da população. Não tem indícios, gente, de que botar fogo em mato seja algo benéfico para a população. Beira até mesmo a ignorância, sem contar que também é um crime. Bom, e além das questões respiratórias, tem ainda os prejuízos com a rede elétrica. Por isso, a CEMIG reforça orientações importantes neste período crítico do ano. No ano passado, a CEMIG enfrentou o pior cenário desde 1995. No que diz respeito a queimadas, foram 1.240 ocorrências que afetaram quase 1.500.000 clientes em Minas Gerais, um número 7 vezes maior que o registrado em 2023, quando cerca de 200.000 unidades consumidoras ficaram sem energia em 442 episódios. Nos últimos anos, uma das principais causas de falta de energia em Minas Gerais tem sido as queimadas. Para se ter uma ideia, somente em 2024, a CEMIG registrou 1.240 ocorrências em seu sistema elétrico causado pelo fogo, o que provocou a interrupção do fornecimento de energia para quase 1,5 milhão de clientes da companhia. Esse número é 7 vezes superior ao registrado em 2023, quando aproximadamente 200.000 unidades consumidoras tiveram o serviço interrompido, em 442 ocorrências. E em 2025, o alerta segue. Nessa época de estiagem, com a vegetação seca e os ventos fortes, pequenos descuidos podem provocar grandes incêndios. E pensando nisso, a CEMIG faz um alerta. Atitudes simples da população podem evitar tragédias. Um dos principais fatores que prejudicam a atuação da CEMIG e causam maior tempo de atendimento é a dificuldade em chegar ao local da ocorrência para fazer a manutenção da rede elétrica. Geralmente, são locais de difícil acesso e em áreas rurais muito amplas. Além disso, levar estruturas pesadas, como torres, postes, em áreas de difícil acesso, torna ainda mais complexa a manutenção das redes danificadas pelas queimadas. Em caso de incêndios próximos à rede elétrica, a CEMIG deve ser acionada imediatamente pelo telefone 116 e também o Corpo de Bombeiros, pelo telefone 193. É importante lembrar que todos podem denunciar a prática de queimadas ilegais, de maneira anônima, ligando gratuitamente para o telefone 181. É importante lembrar que queimadas, mesmo autorizadas, não devem acontecer a menos de 15 metros de rodovias, ferrovias e linhas de energia. Em áreas de preservação ambiental, então, o uso do fogo é proibido por lei. E quem descumpre pode ser alvo de fiscalizações e multas. E agora a gente vai para um rápido intervalo e na volta você acompanha alunos da Escola Municipal São Judas Tadeu realizam feiras sobre a história do café e do queijo. E ainda hoje você vai ver os projetos apresentados e votados pelos vereadores na Câmara Municipal. Não sai daí, a gente volta já já. De volta com o Jornal Integração. Mineiridades em sala de aula. O café e o queijo foram destaques em um projeto na Escola Municipal São Judas Tadeu. Os alunos puderam aprender ainda mais sobre essas verdadeiras delícias em todas as disciplinas. Uma iniciativa para unir a gastronomia de Minas e ainda muito aprendizado. Bule, xícaras e aquela decoração bem de casa para receber os convidados. Nas mesas, várias delícias como queijo, café, requeijão, pão de queijo, biscoitos e goiabada. É de dar água na boca, não é mesmo? Riquezas da gastronomia de Minas Gerais em destaque. Tudo feito com carinho e muito afeto. E toda essa recepção teve um motivo muito especial, a apresentação do projeto interdisciplinar Café com Queijo. A iniciativa foi feita pelos mais de 100 alunos aqui da Escola São Judas Tadeu. E eles trouxeram o que Minas tem de melhor, várias delícias. As apresentações culturais trouxeram ainda mais alegria. Os alunos e convidados mostraram um jeitinho mineiro de receber, cheio de poesia.
O Davi cantou uma música que diz tudo. Ó Minas Gerais, ó Minas Gerais, quem te conhece não esquece jamais, ó Minas Gerais. A ideia do projeto Café com Queijo foi idealizada pelo professor de História. Com as várias dimensões e detalhes, o assunto foi explorado pelas outras disciplinas. Os alunos puderam aprender sobre receitas, curiosidades e a importância dessas iguarias que fazem o nosso estado ser ainda mais acolhedor. Esse projeto surgiu o seguinte, eu explicando para o nono ano a matéria, né, da política do café com leite, né, que reinou durante a República Velha, e falando de queijo com os alunos, eles muito curiosos de tipos de queijos, aí veio a ideia na cabeça de por que não, né, trazer um queijo para os alunos comer. Uma vez que tem muitos alunos aqui na escola que nunca comeram queijos na vida, né, de crianças carentes, e eu passei o projeto para a supervisora, para os outros professores, né, e todos toparam e abraçaram a causa, e hoje tem a finalização. Aí nós trabalhamos com os alunos, né, cada um pesquisou, seja no conteúdo de inglês, as proteínas, né, os nutrientes do queijo, a história do queijo, a região produtora de queijo e tudo mais. O projeto mobilizou toda a comunidade escolar, uma iniciativa que trouxe aprendizado e muito entusiasmo para toda a escola. Conhecimento, eles trouxeram pesquisa e hoje, que foi a culminância do projeto, eles puderam alinhar a teoria com a prática. Então eles juntaram todas as teorias, todas as disciplinas que trabalharam essas duas preciosidades da nossa mineiridade, né, da nossa brasilidade também, e hoje eles puderam experimentar na prática. Foi muito positivo. Minas Gerais produz cerca de 40% da quantidade de queijo consumida em todo o país. No estado, o alimento é produzido em 10 regiões, sabor único que foi reconhecido como Patrimônio Material da Humanidade pela Unesco. Já o café mineiro também tem seu destaque. Em Pará de Minas, a produção fomenta a economia da região. A gente sabe da importância do café para a economia até do nosso estado, né? Eu falo que o estado de Minas, a exportação no agro, esse ano foi maior que a do minério. Grande parte disso foi por causa do café, né? O estado de Minas Gerais é um dos estados que mais produz café do país. Então, é um projeto interessante em que o professor, né, contou sobre a história do café, a história, né, do queijo, como que surgiu o primeiro queijo. É um projeto interessante, né, que os alunos participaram. Os alunos e convidados puderam experimentar cada delícia. Para eles, o projeto teve um gostinho muito importante. Eu gostei muito, eu aprendi mais sobre os queijos aqui da região, aqui, né, sobre o café, que eu não sabia, tipo assim, muito. Eu aprendi. Muito aprendizado do café, do queijo. E agora a gente fala de poder legislativo. Nós vamos ver o que foi colocado em pauta na última reunião desta semana dos vereadores de Pará de Minas, na reportagem de Ivânio Glauder e André Leonardo. A 10ª reunião ordinária da Câmara Municipal começou às 4 da tarde com a seguinte pauta: Projeto de Lei número 23/2025 sobre a criação do simpósio Mulher, Poder e Sociedade no município de Pará de Minas. O projeto de autoria da vereadora Márcia Mazagão passou em 2 votações. Uma ideia que surgiu de um simpósio realizado pela vereadora agora virou projeto de lei. Eu realizei o simpósio, eu idealizei, e desse simpósio, adveio um outro evento que foi muito significativo, que foi um encontro de diversas vereadoras. Nós conseguimos extrair vários eixos temáticos para discutir as políticas públicas relacionadas ao direito da mulher. Então, eu achei prudente e necessário tornar permanente através de um projeto de lei, fazendo com que a Câmara possa sempre ser parceira e que seja feito preferencialmente no Dia Internacional da Mulher, para a gente comemorar de uma forma significativa, avançando nas políticas públicas essenciais e necessárias para que a mulher tenha mais espaço na sociedade, especialmente no mercado de trabalho.
Uma vez o projeto sancionado, virando lei municipal, quem irá promover esses encontros? Hoje nós temos parlamentares, né, que podem desenvolver, temos o Conselho da Mulher, temos a própria assistência social que detém segmentos que podem tomar frente. O intuito não é definir quem vai fazer, é definir que seja feito, né? Até porque essa multidisciplinariedade que a gente busca é de envolver toda a cidade num contexto, né, que exige esse envolvimento. Então, o que eu gostaria, né, com essa legislação é que a Câmara sempre acolhesse, independente de quem fosse a iniciativa, que a gente sempre tenha nesse mês um fórum de discussão para extrair eixos temáticos feito aqui, no lugar de discutir políticas públicas. O projeto de lei número 30/2025 institui o selo amigo da criança, do adolescente e do idoso, de autoria do vereador Cadu Franco, que teve um pedido de vista semana passada. E esta semana foi de novo apreciado e passou por 15-0, o que deixou o vereador mais aliviado. Às vezes a gente não entende no momento o pedido de vista, mas o Toninho conversou comigo, quis apresentar uma emenda, que até nós discutimos muito, e ele percebeu que essa emenda não deveria entrar, por ele achar também que o projeto estava completo. Aprovamos esse projeto com louvor, com todos os votos, e é um projeto importante para a nossa cidade. Se for sancionado, o projeto funcionará da seguinte forma. Na prática, o que a gente vai fazer? Conversar com os contabilistas da cidade, para os empresários, na hora de fazerem a sua destinação do imposto de renda, poderem doar o percentual que pode ser doado para os fundos municipais, tanto da criança e do adolescente quanto do idoso. O projeto de resolução número 01/2025, de autoria do vereador Lucas Arquiteto, na Câmara Municipal de Pará de Minas, a solenidade Mãe de Ouro, a ser realizada anualmente no mês de maio. Olha, esse projeto é um projeto, eu já expliquei isso para os meus colegas parlamentares, é um projeto sensível, um projeto delicado, e é o que está faltando na humanidade. A gente tem que ter essa sensibilidade de poder não só cobrar, não só criticar. Criticar é muito fácil. É difícil hoje você homenagear, você parabenizar, você estar presente, fazendo com que a vida das pessoas seja mais leve. Isso está faltando, não só na nossa cidade, está faltando em nível mundial. Nós precisamos ser mais leves, precisamos tratar as pessoas de forma mais melindrosa, mais minuciosa, porque o ser humano está carente disso. Nós precisamos tratar melhor as pessoas. No final, o presidente da casa ressaltou as votações expressivas nas últimas reuniões e a sintonia dos colegas vereadores. Na verdade, desde o início do mandato, né, nosso mandato, nesses 5 meses, todos os projetos que aqui entraram, todos foram aprovados. E todos os projetos tiveram votação, sempre votação de todos os vereadores. Só um projeto que foi aprovado por 14 votos a 2 e um outro projeto aprovado por 15 votos a 1. Os demais projetos todos foram por unanimidade. Então a gente fica feliz, porque são projetos bons e são projetos que vão melhorar a cidade, e agora é os vereadores, autores dos projetos, os outros vereadores também que passam a ser coautores, cobrem para que esses projetos sejam realmente colocados em prática. Último intervalo chegando e na volta você acompanha a Cooperativa dos Granjeiros de Pará de Minas se manifesta sobre casos de gripe aviária registrados aqui na região. Nós voltamos logo depois do apoio cultural. A notícia da descoberta de aves contaminadas com a gripe aviária em Minas Gerais deixou muita gente em alerta. Mas aqui em Pará de Minas, onde a avicultura é um polo e muito forte, os produtores estão tranquilos com essa situação. A região de Pará de Minas é uma das principais produtoras de frango e ovos do Brasil. Por isso, as recentes informações sobre aves contaminadas com a gripe aviária geraram dúvidas quanto ao impacto nas granjas da região. Mas os produtores afirmam que tudo está sob controle. Para a Cooperativa dos Granjeiros do Oeste de Minas, a COGRAN, as medidas adotadas no Brasil garantem a segurança na produção e no consumo da carne. O nosso MAPA, que é o nosso Ministério da Agricultura e Pecuária, desenvolveu um plano de contingência em que as medidas são muito já descritas e muito bem descritas. Então, todas as formas de biosseguridade que possam estar envolvidas, nós já as praticamos desde lá de 2018, quando iniciou-se os surtos pelo mundo afora. Então, é por isso que, inclusive, a população
pode ficar tranquila, porque as autoridades sanitárias estão muito bem preparadas para conter o avanço dessa epidemia, né? Mesmo que os casos mais recentes da doença tenham ocorrido em uma cidade a apenas 30 quilômetros de Pará de Minas, isso não representa um risco para a produção local. A última notícia foi que pertinho, em Mateus Leme, aconteceu o caso, mas é um caso de pouca relevância, porque são em aves ornamentais, né? Um número inexpressivo de aves, e simplesmente a circunscrição do foco com o abate dessas aves contorna o problema, né? Então, um surto recente, né, o primeiro surto em granjas comerciais lá no Rio Grande do Sul, onde disparou o alerta nacional e que também já está contido o caso, né? Então, assim, não temos em granjas comerciais outras suspeitas a serem confirmadas ou não confirmadas. Então, em granjas comerciais ficou restrito apenas nesse caso do Rio Grande do Sul. Devido à detecção da doença em algumas granjas brasileiras, recentemente alguns países suspenderam a importação de carne de frango do país. Mas também não é motivo para alarde. De acordo com um dos responsáveis pela COGRAN, até o momento os casos informados e confirmados no Brasil não causaram impactos na região de Pará de Minas. Uma vez instalado o quadro, existe um período de carência para que o próprio Brasil contenha o quadro. Então, não é a medida punitiva por parte dos compradores, é a medida, inclusive, que o próprio Brasil assume. Por que razão? Para dar respaldo aos clientes deles e falar, olha, não vai sair produto contaminado, né? Exatamente para conter. Agora, é muito importante dizer para a população, em modo geral, que esta não exportação é para não disseminar a gripe nos aviários, né? Na atividade de avicultura. Haja visto que é uma doença que não é propagada pelo consumo, né? O consumo tanto de aves como de ovos, ela não se propaga dessa forma. Então a população pode ficar tranquila com relação a isso, não precisa deixar de comer carne de frango, não precisa deixar de comer ovos em função disso, né? Uma cocção simples neutraliza o vírus, né? Então, a chance de haver contaminação pelo consumo é praticamente nula. Bom, gente, o Jornal Integração de hoje vai ficando por aqui. Se você tem alguma notícia ou informação que mereça ser destaque aqui nos nossos telejornais, mande pra gente via WhatsApp 3236-2120, 3236-2120. Você continua muito bem informado também, acessando tviTV.com.br e, claro, nos seguindo nas redes sociais, no Instagram, no Facebook e também no YouTube. Basta você procurar por TVI Pará de Minas. Para você, uma ótima noite.